A África é um grande continente cheio de diversidade, riquezas e cultura. Nele há uma grande quantidade de povos, línguas e etnias. Além disso, sua importância histórica marcou e ainda marca profundamente todo o mundo. No Brasil, isso não é diferente. O que você conhece sobre o continente africano? Quais países já ouviu falar sobre? Consegue pensar em alguma herança da África onde você vive? Vamos assistir agora dois vídeos que abordam a influência da África no mundo atual e a história dos africanos no Brasil. O terceiro vídeo da aula vai abordar o que são fatos e o que são opiniões. Ele vai ser fundamental para a atividade que será proposta em seguida. Sobre heranças culturais africanas? Hoje a gente vai tentar dar uma ideia pra galera de como é que a cultura africana chega ao Brasil, que ainda é vista com muito preconceito e tal. Vamos lá, gente. Opa. 3, 2, 1, claquete. Gravando. Por que, apesar da gente ser um país que deve tanta cultura africana, sabe tão pouco da história desse continente? Você não sabe? Maybe. Então vem comigo, que é tempo de estudar. As pesquisas apontam que os primeiros seres humanos surgiram na África. Os fósseis mais antigos encontrados até hoje de hominídeos datam de mais de 3 milhões de anos atrás e estão nesse continente. Acredita-se que há 200 mil anos atrás, o gênero Homo, ao qual pertencemos, saiu da África para outras partes do mundo, não se sabe exatamente porquê, e as colonizou. A África é um continente enorme, muito grande mesmo, com culturas diversas. Acredita-se que na África se falam de 1.000 a 2.000 idiomas diferentes. Na antiguidade, a África teve reinos poderosos. O mais conhecido deles, o Egito. A civilização egípcia começou a florescer pelo ano 5000 a.C. Lembramos dos egípcios pelas pirâmides. Portanto, eles eram excelentes arquitetos, tinham técnicas agrícolas muito avançadas e faziam a contagem do tempo de maneira primorosa. Vale lembrar também que os egípcios fizeram grandes avanços na medicina. Por quê? Eles faziam uma cerimônia de mumificação. A mumificação era uma maneira de conservar o corpo de quem falecia, para a vida após a morte, que era uma crença egípcia. Isso fez com que eles descobrissem o funcionamento de diversos órgãos e buscassem curas para determinadas doenças. Você lembra das múmias? E da maldição das múmias? Entre 1700 a.C. e 350 d.C., surge o reino Kush. Eram comerciantes de ouro, marfim, incenso e outros produtos. Entendi. Temos também o reino de Axum. O reino de Axum surge onde hoje existe o país que conhecemos como Etiópia, lá pelo século I d.C. A partir do século IV da nossa era, eles se tornam cristãos. Sim. Esse reino enriqueceu muito, fazendo o comércio entre o Mar Vermelho e o Rio Nilo. Nas terras que hoje pertencem ao Líbano, surgiu um povo chamado fenício. Quem? Os fenícios eram grandes comerciantes e navegadores na antiguidade. Fundaram colônias em diversas partes do mar Mediterrâneo. Uma dessas colônias foi para o norte da África. Se tornou a cidade de Cartago, lá pelo ano 800 a.C. Os cartagineses se tornaram muito poderosos pelo comércio de metais preciosos, tecidos e alimentos. Tão poderosos que começaram a disputar com a poderosa cidade de Roma o controle do mar Mediterrâneo. Uau! Essa disputa virou guerra, na verdade 3 guerras, chamadas Guerras Púnicas. Cara, eu acho que você vai curtir muito conhecer um pouco mais sobre as Guerras Púnicas. Você vai encontrar a história do general Aníbal, que veio de Cartago, entrou na Europa, atravessou os Alpes com elefante e dominou parte da Península Itálica. É uma história super legal. Isso! Importante que a gente lembre que a partir do século XV, quando os europeus vão intensificar suas relações com os africanos, eles vão em busca de riquezas.
mas também em busca de conhecimentos. Um desses conhecimentos era a mineração, que era muito bem feita pelos povos africanos. E a gente não pode esquecer também das técnicas em metalurgia. O trabalho de metais com os africanos era extremamente bem feito. Faziam de estátuas, armamentos e também instrumentos agrícolas. Lacrou. Sobre esse trabalho com metalurgia, nós podemos destacar o uso do bronze e do ferro. Africanos da cidade de Ifé, na atual Nigéria, faziam cabeças humanas em miniatura que, de tão bem feitas, os europeus, de maneira preconceituosa, acreditavam que nem tinham sido os africanos a fazer. Inclusive, as cabeças de Ifé serviram de inspiração para o monumento a Zumbi dos Palmares, que fica no centro do Rio, mais especificamente na Praça 11. Vale lembrar que esse monumento da cidade do Rio de Janeiro muitas vezes é vandalizado. É costume, no dia 20 de novembro, pessoas fazerem pichações. Que isso? Infelizmente, o preconceito e a intolerância estão também presentes em nosso país. Inacreditável. Técnicas agrícolas e de tecelagem do algodão também interessavam muito aos europeus, pois eram bem feitas em diversos locais da África. A influência africana é muito viva no Brasil. Afinal de contas, muitos africanos foram trazidos para cá entre os séculos 16 e 19 como mão de obra escravizada. Deixaram um pouquinho deles na nossa cultura. Por exemplo, na alimentação, você já experimentou azeite de dendê? E no Brasil temos a forte influência de religiões afro-brasileiras. Um exemplo disso é o candomblé. E no português falado no Brasil, também tem um pouco daquele gingado africano. Palavras como caçula, angu e dengoso vieram de lá. Bom, e não preciso nem falar da música brasileira, né? A influência dos ritmos africanos e de alguns instrumentos, como por exemplo o atabaque. Bom, isso aí é um reflexo dos tempos da escravidão e da colonização. Colocar o africano como inferior, como não civilizado, favorecia o europeu a escravizá-los e também tomar deles suas terras. Infelizmente, isso se repete até os dias de hoje. Galera, chega aí. Você lembra como eu comecei esse programa? E nesse tempo de estudar, a gente viu como a África é um continente rico que tem uma importante história. Tinha tecnologia e poderosos reinos. E que muito do que não conhecemos sobre a África se deve ao preconceito. Galera, a gente se vê numa outra história. Ei, não vai embora não. Eu tenho uma dica de livro pra você. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é Alberto da Costa Silva, autor, e se chama A África Explicada aos Meus Filhos. É um livro muito gostoso, muito fácil de ler. Vale a pena você procurar nas livrarias. Érica, eu falei de múmia. Como é que é mesmo aquela coreografia que tinha a múmia, tinha os monstros? Como é que era isso? Vou te ensinar. É assim, como é que é isso? Viu? Boa. Ai, meu Deus do céu. E aí ainda vou sacanear vocês, porque na verdade isso é morto vivo, não é múmia, entendeu? A gente vai botar tipo um X na tela assim. Isso não é múmia, certo? Morto vivo. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Valeu! Aqui teve escravidão, história de uma nação, muita exploração dos nossos irmãos. Nem navio negreiro, senzala o cativeiro, acabou com o nosso orgulho afro-brasileiro. Story Blacks, Story Panthers, muitas vezes a história de nós negros foi tratada como se fosse um capítulo à margem na história do Brasil. Mas a real é que nós somos uma parte fundamental para a história do país. Mas agora é hora da gente lembrar. Storymigs, vocês já pararam pra pensar, porque a gente sempre começa a história negra no Brasil a partir do tráfico de escravizados, da escravidão. Como se fosse aí que começa a história dos negros que vieram pra cá. A gente se esquece que essas mesmas pessoas já tinham vidas e história próprias no lugar onde nasceram.
e que o tráfico de escravizados foi do século XVI até o século XIX, ou seja, foram quase 400 anos de escravidão no Brasil. 400 anos! Mas imagina quantas gerações não foram atravessadas por esse problema. Imagina quantas pessoas não foram violentadas por essa atrocidade. E tudo isso parece simplesmente normal pra gente. Parece uma questão de vestibular. E ainda me vem alguém dizer que é mimimi. Eu acho que pra gente elaborar esse assunto, a gente devia dar uma olhada naquele show que você deu quando o Chico Rei veio aqui. Você achou? Eu achei que você mandou muito. Tanto mesmo? é que a gente vai repetir. É? Massa. Storymanos e storymanas, sabe quando você ouve alguém dizendo que os escravizados vieram da África? Assim, como se na África fosse tudo igual? Então, na verdade, não é. Esse aqui é o mapa da África como a gente conhece hoje, com as fronteiras definidas em grande parte pela colonização europeia. Só que essa divisão aqui, galera, não levou em conta as fronteiras étnicas, ou seja, as fronteiras culturais, políticas e sociais entre os povos que já existiam aqui muito antes dos europeus. Esse aqui é um mapa aproximado das fronteiras étnicas antes da colonização. Acontece que aqui existiam muitas divisões políticas, muitos reinos diferentes entre si, aliás, bastante diferentes. Por exemplo, na chamada Costa da Mina, tinham comunidades como os Fon, os Yorubás, os Ibó e os Ibíbios, que falavam línguas pertencentes ao Níger-Congo, como o Yorubá, o Ibó, o Edó e o Ijó. Para vocês terem uma noção, a língua Yorubá é falada há mais de 2000 anos. Eram áreas fragmentadas, mas com estados fortes, como o Oió, o Ilé-Ifé e o Reino de Daomé, que controlava a política e a economia da região. Já um pouco mais ao sul da costa africana, nos atuais Gabão, República Democrática do Congo e Angola, a situação era diferente, porque lá o idioma falado era o Kikongo e os seus dialetos, e muito por conta disso, por conta de todo mundo falar o mesmo idioma, a unidade territorial era maior. Era uma área muito rica. No Mayombe, por exemplo, na atual Angola, tinham muitas jazidas de chumbo, cobre e ferro. E lá ficava o Reino do Congo, que tinha uma população de mais ou menos 8 milhões de pessoas, a capital era Mbanza Congo e o rei tinha uma guarda real de mais de 20 mil homens. A partir do século XV, os europeus e entre eles os portugueses se instalaram na África e teve início o uso de mão de obra escravizada, principalmente na costa ocidental do continente. No século XVII, esse comércio já era uma importante fonte de renda para os comerciantes europeus que estavam traficando escravizados de toda a África para as Américas. E com isso, os reinos, as organizações sociais, a cultura e toda a história tão rica e tão diversa da África foram brutalmente atingidos. Storyparsas, para quem não sabe, teve até rei escravizado no Brasil. O Galanga, mais conhecido como Chico Rei, que foi um rei africano trazido pra cá como escravizado. E pouca gente conhece a história do cara. Tem até quem diz que ele nem existiu. Chega aí, Chico Rei! Chico, e essa história de que tem gente que diz que você não existiu? Não, Chico, calma. O que ela tá querendo dizer é que não tem muitos documentos que falem sobre você. Os portugueses tentam apagar tudo sobre nós, mas as histórias não chegaram até vocês? Bom, a gente tem alguns relatos orais e tal, mas... Isso não basta? Exatamente, Chico Rei. Exatamente. A gente não pode aprender história só lendo o que tá nos livros, deixando de lado os relatos orais. Aqui no Brasil, o que houve foi um apagamento da história dos negros. Muitos documentos dos escravizados foram queimados e nomes genéricos eram adotados, ignorando o local de nascimento e grupo étnico. Até hoje, muitos de nós, descendentes de africanos, não sabemos de onde nossos antepassados vieram. Então, você imagina aquilo, a Alefanhane, o Kiko Tanaka, o Luvisoto, que sabem exatamente de onde os seus antepassados, os avós, os tataravós, os bisavós vieram. Imagina só não ter a menor ideia. Pois é, galera, pessoas arrancadas de suas vidas para terminar seus dias como escravizados longe das suas famílias. E ainda tem gente que diz que a escravidão aqui no Brasil foi mais tranquila, mas se engana quem pensa que não teve resistência. Nós lutamos e lutamos muito. E tinham várias formas de resistência, né? Várias formas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Sabotagem de engenho, desobediência, fuga, envenenamento dos senhores e a mais importante e ostensiva de todas, que foram os quilombos.
Palmares, nossa pequena Angola, na Angola Janga. Também tiveram diversas revoltas pelo país de escravizados e ex-escravizados. Uma delas que a gente viu nessa temporada é a revolta dos malês. Malês, galera, é como os negros muçulmanos escravizados na Bahia, que liam e escreviam em árabe, eram chamados. Além disso, os caras influenciaram bastante a nossa cultura. Se liga aí! A gente se reúne pro aprendizado, mas também sabemos celebrar. Festinha! Eu sou o Malê Haussal Nagô, filho de Alai da África, filho de Alai da. Aqui em Salvador, escravo eu não sou, viva lá Dandarai Licutã, viva lá Dandarai Licutã. E os malês festejam com todos os negros africanos e brasileiros, e o Rajab é uma festa pra todos. As revoltas negras, como a dos malês, pressionavam pelo fim da escravidão no Brasil. E esses movimentos se tornaram cada vez mais frequentes no nosso país. Isso me lembra o nosso querido Luiz Gama. Luiz Gama, autodidata, abolicionista, advogado, jornalista e também autor de várias poesias. Ele esteve aqui na nossa primeira temporada. Aliás, vamos ver com ele como no século XIX a escravidão começava a chegar no seu fim. Bora! Chega mais, Luiz! Nos Estados Unidos estava rolando a Guerra da Secessão. No norte, os abolicionistas. No sul, os escravistas. Como isso influenciou o movimento abolicionista aqui no Brasil? Os ideais de liberdade individual e igualitarismo trazidos dos Estados Unidos escancaravam a contradição da escravidão no Brasil. Afinal, todos nascemos iguais. Como pode alguém escravizar algum igual? Com isso, nós começamos a articular um movimento republicano por aqui. Mas já estamos em 1880 e nada da escravidão acabar. Mas, mesmo com tanta pressão, só em 1888 a escravidão no Brasil teve fim. Só que, como dizem alguns historiadores nossos, a Lei Áurea por aqui foi bastante preguiçosa, né? Exatamente. Storymigs, vocês já pararam pra pensar em como foi o dia seguinte à abolição da escravidão? Vou te explicar. No dia seguinte à abolição, a verdadeira preocupação da elite governante e do império era: como vamos manter os grandes senhores de escravo e a produção? Sim, porque ninguém, tirando alguns caras assim mais pra frentex, pensou na grande quantidade de pessoas sem emprego que precisaria sobreviver, né? Pra vocês terem uma noção, tem histórias de pessoas que foram libertadas da escravidão nas fazendas e que foram abandonadas nas estradas, sem ter o que comer, sem ter pra onde ir, sem nada. Mas teve gente que se ajudou. Como? A gente se reunia, formava grupos, muitas vezes por sua ascendência africana, nossas nações africanas. Nações? Sim. Ao contrário do que a escravidão nos fez pensar, muitos negros vieram de verdadeiras nações africanas. Eram reis, rainhas. Se dividiam entre nagôs, iorubás, malês, da costa de Minas. Com o fim da escravidão, não acabaram as dificuldades dos negros na sociedade. Não houve um projeto para reduzir a desigualdade social, para combater o racismo ou para garantir uma vida digna à população negra. E vocês acham que isso influenciou na formação das favelas, na desigualdade social, na divisão entre brancos ricos e negros pobres, no difícil acesso da população negra à universidade, na criminalização da pobreza, no encarceramento em massa da população preta, no racismo? Imagina! É difícil saber, né, Neto? Imagina, com certeza, muito difícil, muito difícil. A gente tem convicção, mas não tem evidências. Pois é. Nos anos 30, na era Vargas, a mestiçagem começou a ser publicizada como algo positivo, como nas marcas registradas no Brasil, junto com imagens do samba e do carnaval. Ao mesmo tempo, o movimento negro se fortalecia cada vez mais e a gente teve a criação da Frente Negra e do Teatro Experimental do Negro.
Nos anos 40, um movimento aprofunda sua articulação e em 1951 é promulgada a Lei Afonso Arinos. A máquina do tempo adverte. Criada em 1951, a Lei Afonso Arinos proíbe qualquer ato de discriminação racial no Brasil. Isso mesmo, bebê. Racismo é crime. Só que aí veio a ditadura militar e qualquer articulação política civil é vista com maus olhos e não foi diferente com o movimento negro. Mas nos anos 70, o movimento ressurge. Nomes da militância negra dos Estados Unidos, como os Panteras Negras, Malcolm X e Martin Luther King, também servem de referência pra gente. Em 1974, foi criado o Ileaê, Bloco de Negros e Negras do Carnaval da Bahia. E em 78, o MNU, movimento liderado pelos negros com formação universitária. Esses caras fizeram barulho ao organizar um ato com mais de 2.000 pessoas em frente às escadarias do Teatro Municipal de São Paulo. Uma das principais reivindicações do grupo era o fim da violência policial contra os negros. Aliás, a ditadura militar acabou há bastante tempo, mas os negros continuam sendo os maiores alvos da violência policial. Os decretos racistas não existem mais, mas ainda assim, 64% da população presa no Brasil é preta. Pois é, Storymanos, a vida para a população preta nunca foi fácil e continua não sendo. Mas a nossa história é de luta. Mulheres negras incríveis fizeram história nesse país. Como Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita deputada em 1934. Vocês lembram dela? E a Carolina de Jesus, autora do Quarto de Despejo, que vivenciou a ditadura militar e teve seu livro boicotado pelo regime. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Vamos ver o que a Luzia tem a dizer sobre o assunto? Bora! História amadas e história amados. A história do nosso país é marcada por um apagamento simbólico das lideranças negras. Há poucos registros sobre elas na nossa história oficial. Mulheres fundamentais do século XX também são pouco conhecidas. Você conhece, por exemplo, a história de Ruth de Souza, atriz, cofundadora do Teatro Experimental do Negro e primeira atriz negra a subir no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Por que será que ouvimos tão pouco sobre essa mulher incrível? Isso tem nome e sobrenome, machismo e racismo. Mas as mulheres negras vêm lutando pela memória daquelas que vieram antes e para garantir o fim desse apagamento. Nomes como a filósofa Djamila Ribeiro, que diz, por exemplo, aspas, para nós, falar de machismo e racismo é questão de sobrevivência. O fato é, Story Lovers, que tá cheio de mulher negra arrasando o quarteirão e mudando a nossa história. Busquem conhecê-las, apoiá-las e divulgá-las. Story Blacks, Story Panthers, a história do meu povo é uma história de dor, mas também de muita resistência. E é como a Luzia disse, para lutar contra o apagamento histórico, a gente precisa resistir e muito. É isso aí, Story Amigos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar todos os vídeos dessa e da outra temporada, porque é muito legal que cada vez mais gente se interesse por história, pela nossa história. E até a próxima. Tchau! Até a próxima. Tchau! Vamos tratar neste programa de leitura, de interpretação e por isso trouxemos a vocês alguns fragmentos de textos para nós interpretarmos, para nós os analisarmos. Vamos começar com Agora é com você, a nossa tarefa de casa, exegese. Que nome estranho, que título diferente desse texto. Mas que quer dizer esse poema? Perguntou-me alarmada a boa senhora. E que quer dizer uma nuvem? Retruquei triunfante. Uma nuvem, diz ela. Uma nuvem, umas vezes quer dizer chuva, outras vezes bom tempo. É um pequeno fragmento do texto do Mário Quintana, um poeta gaúcho que tem uma obra literária muito interessante. E nesse pequeno trecho que nós escolhemos, ele vai tratar da interpretação e da análise do texto. Exegese quer exatamente dizer isso, a análise, a interpretação da obra. Pode-se depreender do diálogo que o significado de um poema depende do que o autor deseja dizer, está atrelado ao modo de ver do leitor, é possível ser definido a cada leitura, varia de acordo com o tempo de sua escrita. Nós já temos a marcação da resposta, do gabarito, da resposta certa. Está atrelado ao modo de ver do leitor.
Por que é um diálogo? Marcado, então, pelo travessão, que marca a conversa e os verbos de dizer. Perguntou, retruquei. Nós temos a marcação de uma conversa, o que a gente chama também de diálogo. E aqui esse fragmento trata exatamente de uma percepção do que seja poema. Né? E o que é para um interlocutor, não é para o outro. E por isso a resposta está atrelada ao modo de ver do leitor. Por que não podem ser as respostas A, C ou D? Porque todas elas estão voltadas para outra perspectiva dessa visão de texto. Depende do que o autor deseja dizer, não é isso. Tanto é que o interlocutor diz, retruquei, né? Ele questiona a senhora que pergunta. É possível ser definida a cada leitura? Não é isso que ele diz. Ele pergunta o posicionamento dela. Ora é nuvem, ora é o bom tempo. Varia de acordo com o tempo de sua escrita? Não é uma perspectiva do texto da escrita que está sendo usada. Então, a resposta certa é a letra B. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês no esquema que eu preparei sobre esse fragmento. A boa senhora traz, então, uma visão do que é nuvem. Para ela, pode ser chuva ou tempo bom. Ou seja, tem as duas perspectivas do que seja, né, a nuvem, o que traz o quê? A relação de análise e interpretação do texto. E hoje eu quero tratar com vocês de um assunto muito importante, que é o que você pensa sobre isso? Isso é fato? Isso é opinião? Esse é o tema do Tempo de Estudar hoje. Então, voltando ao texto da exegese, o que nós temos no diálogo, nas duas conversas, na conversa estabelecida, nós temos, na verdade, opiniões sobre o que é poema. Na primeira fala, o autor pergunta, mas o que quer dizer esse poema? Perguntou-me alarmada a boa senhora. E todo o texto vai se destrinchar a partir do quê? Da opinião sobre o que é poema. Então, vamos estabelecer o que é a diferença entre um fato e uma opinião. Vamos apresentar para vocês uma pequena historinha. Você gosta do inverno no Rio de Janeiro? Para mim, é a estação mais desconfortável. Eu adoro ir à praia, à piscina e jogar futebol. Vamos pensar sobre essa frase, sobre essas duas frases e também sobre esse diálogo, né? Uma pergunta, você gosta do inverno no Rio de Janeiro? Para algumas pessoas, alguns cariocas, o inverno do Rio de Janeiro é muito bacana, né? E para outros nem tanto, como é o caso de quem respondeu, né, o segundo personagem dessa nossa pequena história. Então, essa expressão, para mim, ela marca exatamente a opinião. A opinião pode ser de concordância de fulano e de discordância de uma outra pessoa. Então, ela é extremamente subjetiva. Vamos passar a um outro pequeno diálogo com os nossos personagens. Vamos lá. Você gosta de ler? Pergunta a professora. Eu acho que eu leio pouco, mas para mim é muito importante ler. Você lê pouco? Você está sempre com o livro na mão e quase não joga futebol com a gente? Vejam só, a professora faz uma pergunta, dois interlocutores, digamos assim, dois alunos, um diz que gosta de ler, mas acha que lê pouco, e o outro se surpreende com aquela resposta. Duas opiniões sobre o mesmo fato, que é o que a professora pergunta. Você gosta de ler? Você trata, né? Você tem alguma paixão pela leitura? E são duas posições diferentes. Quem está certo, quem está errado, depende do ponto de vista, né? Então, há uma subjetividade. Vamos passar, então, para o texto de Clarice Lispector, né? Porque eu quero tratar com vocês das marcas que caracterizam a opinião no texto. Por quê? Quando eu falo em opinião e quando eu falo em fato, eu tenho marcas da língua portuguesa que determinam o quê? Determinam se é um fato ou se é uma opinião. Vou passar a leitura
de um fragmento do texto, Uma Galinha, de Clarice Lispector. Vamos tentar perceber nesse texto o que é fato, ou pelo menos alguns fatos, ou algum fato, e opinião sobre o fato. Vamos lá. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma. Desde sábado encolhera-se num canto da cozinha. Não olhava para ninguém, ninguém olhava para ela. Mesmo quando a escolhera, apalpando sua intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Então, o que nós temos logo no primeiro parágrafo? Um fato. Era uma galinha de domingo, ainda viva porque não passava das 9 horas, ainda era muito cedo, ainda não tiveram, né, a ação de matar a galinha para fazê-la para o almoço. E o narrador diz, parecia calma. Ela estava efetivamente calma? Não se sabe. Na visão da galinha ou na visão de alguém que esteja vendo aquela cena. Então, este verbo parecia e esse adjetivo que qualifica a calma, né, determinam aí a situação, caracterizando a opinião do narrador a respeito da galinha. Então, eu tenho uma expressão como no texto anterior, para mim, que pode marcar a opinião do narrador ou do personagem. Eu tenho parecia calma, o verbo mais o adjetivo, que podem determinar um ponto de vista, uma opinião do narrador ou do personagem em relação a um fato. Agora, vamos a uma explicação, vamos dizer assim, uma sistematização do que é fato e opinião. O fato é algo acontecido ou que vai acontecer. Esse fato pode ser real ou ele pode ser ficcional. Pode ser de conhecimento das pessoas ou de um grupo de pessoas, não importa, né? E, lógico, se você tem o texto literário, você tem um fato fictício, um fato imaginário. A opinião é uma maneira particular de olhar um fato. A opinião vai variar de acordo com múltiplos fatores que nós chamamos de fatores socioculturais. Não precisa ter comprovações. Eu penso assim e eu não preciso comprovar a minha opinião necessariamente. Por que eu estou enfatizando isso, meu querido aluno do 9º ano? Porque isso vai se diferenciar de tese, né, que é uma característica muito importante do texto dissertativo, que é o texto em que a gente defende um ponto de vista. No texto dissertativo, a tese, ela tem que ser sustentada. O que difere a tese da opinião? A opinião, eu não preciso necessariamente de uma comprovação. Eu vou apresentar para vocês agora um texto que eu acho que vai deixar muito clara essa situação. Mordomias caninas. Com um ramo de flores na mão, chego para a minha primeira visita à residência de um casal. As luzes acesas, o clima de festa para um jantar que será inesquecível, mas não como eu fantasiava. Entro pelo portão automático e ouço. Grrr. 2 filas correm ferozmente em minha direção. Quase enterro o rosto nas flores. A anfitriã sorri docemente. Eles não fazem nada. Fique quietinho para se acostumarem com você. São como 2 crianças. Pode ser, embora meninos não tenham dentes desse tamanho. Gostaram de você. Fique cuidando deles enquanto meu marido toma banho e eu preparo um drink. Sinto uma coceira na orelha. Inútil. Cada vez que ergo o braço, ambos rosnam. Fico tão estático quanto a múmia de Ramsés II, até que o marido chega exultante. Que bom que você se deu bem com os cachorros. O que nós temos aqui? Nós temos exatamente uma situação em que o sujeito, né, o amigo, chega na casa, há a presença de cachorro, ele tem medo de cachorro, a dona da casa que o recebe diz que que os cachorros não mordem, ele sente medo e vê que os cachorros estão rosnando, e o marido que está no banheiro até então, quando chega à sala, acha
pensa, tem a opinião, quando vê a situação, a cena, quando vê o fato de que ele está parado, inerte, com os cachorros ao seu redor, pensa que ele se deu bem com os cachorros. Isso é verdade? Dependendo da visão da situação, né, nós temos verdades diferentes para o mesmo fato. A verdade, a opinião do visitante, a opinião da mulher e a opinião do marido que chega à sala naquele momento. Então, a opinião é algo subjetivo. A tese, então, é algo que nós temos que sustentar e que nós vamos ver num outro momento do nosso tempo de estudar, tá? Vamos olhar mais um texto agora, só para vocês verem como não só essa relação fato-opinião acontece num texto literário, como também acontece no texto jornalístico. Vou fazer a leitura do texto. Os 3-1 de São Paulo sobre o Figueirense, no Morumbi, neste domingo, valeram. O resultado serviu para o goleiro Denis se destacar ao fazer 2 ótimas defesas e ter o nome gritado pela torcida. O substituto de Rogério Ceni afirmou que se disse feliz por conseguir diminuir as desconfianças dos São Paulinos. Foi publicado no Notícia UOL em setembro de 2015. O resultado serviu para o goleiro Denis se destacar ao fazer 2 ótimas defesas. Isso é uma opinião. Certamente, para a bola, para o jogador que teve sua bola defendida, aquelas não foram excelentes defesas ocorridas. Então, é uma opinião. Pode ter sido do ponto de vista técnico, mas que barbaridade aquele goleiro ter defendido aquela bola que foi jogada pelo nosso time. Então, a opinião, ela é, mais uma vez, eu reitero, ela é subjetiva. Vamos analisar um outro texto ainda. Foi em 17 de março de 2014 que, em seminário do Bom Senso Futebol Clube, Rogério Ceni surpreendeu ao, com a palavra, discursar com veemência contra a estrutura do futebol brasileiro. Ele clamou por mudanças, organização e emprego para os atletas. Até então, não havia se manifestado de tal forma. Pelo peso que tem, foi animador vê-lo voluntariamente envolvido em movimento tão importante para melhorar o futebol no país, mesmo discordando de um ou outro ponto, algo absolutamente natural. Os estaduais ainda estão na metade, e aqui em São Paulo, o que vemos são os 4 grandes paulistas jogando bem pouco futebol. Cada um com problemas diferentes e próprios, mas o que é impressionante é que nenhum consegue ser razoavelmente convincente. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos parecem ainda estar longe do que podem render, longe do que seus torcedores gostariam, longe do alto nível que precisam se quiserem os títulos importantes do ano. Foi publicado em fevereiro deste ano no jornal Trivela, né, um jornal digital, pelo jornalista Felipe Lobo. Vejam só, será que essa crítica que foi feita nesse fragmento de texto que eu trouxe permanece nos dias de hoje, agora em setembro, no final do estadual? Quem conhece futebol sabe que, na verdade, essa performance, esse desempenho dos times já se diferenciou. Então, naquele momento, era uma opinião. E aí, no futebol, isso é muito comum, né? Eu opino, mas eu não tenho necessariamente uma base, uma tese, uma sustentação, porque tenho uma visão mais subjetiva. Agora é a sua vez. Essa é a sua tarefa sobre o tema do nosso encontro de hoje. Mania de explicação. É um fragmento de texto que eu passo a leitura. Era uma menina que gostava de inventar uma explicação para cada coisa. Ela achava o mundo do lado de fora um pouquinho complicado. Se cada um simplificasse as coisas, o mundo podia ser mais fácil, ela pensava. Então tentava simplificar o mundo dentro de sua cabeça. Existem vários jeitos de entender o mundo. Ela tentava explicar de um jeito que ele ficasse mais bonito. Essa menina pensa que é filósofa, as pessoas falavam. Filósofo é quem, em vez de ver televisão, prefere ficar pensando pensamentos. Eu quero só explicar para vocês o seguinte, essa questão de leitura, ela é um pouquinho mais
recheada. Os trechos que expressam, respectivamente, opinião da menina e opinião sobre a menina são, então, respectivamente, por quê? Eu tenho em cada opção de resposta 2 trechos. Um referente a quê? A opinião da menina. A menina esboçou uma opinião sobre um fato. E o outro trecho que a gente quer é uma opinião sobre a menina. Um item de leitura, por quê? Porque você tem de necessariamente voltar ao texto, mania de explicação que nós acabamos de ler, tá bem? Então, eu espero vocês num próximo tempo de estudar. Hoje você conheceu um pouco mais sobre a história do continente africano e da sua importantíssima relação com o Brasil. E dificilmente vai sair dessa aula sem alguma opinião. Agora, como você poderia expressar essa opinião num texto? O gênero artigo de opinião pode ser encontrado em jornais, revistas e outros veículos de comunicação. Nele, o autor expõe o seu posicionamento sobre um tema específico, trazendo argumentos sobre o assunto para sustentar um ponto de vista sobre ele. Utilizando o que você aprendeu sobre artigos de opinião e como utilizar fatos em sua argumentação, que tal tentar produzir um texto expondo o seu ponto de vista sobre o tema apresentado nessa aula? E aí você pode pesquisar na internet ou em livros mais informações sobre a história do continente africano e da sua relação com o Brasil para preparar seus argumentos. Lembre-se, seu texto deve ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E depois de escrever, não se esqueça de assinar. Afinal, os artigos de opinião levam as assinaturas de seus autores. Vamos lá? Você está no caminho certo da produção de um artigo de opinião se realizou as seguintes etapas. Definiu o tema e fez sua pesquisa sobre ele, não é? Para selecionar os dados que vão estruturar a sua argumentação. Podem aí ser estatísticas, citações importantes ou fatos históricos, por exemplo. Considerou a estrutura do texto dividida em 3 partes, contendo, primeiro, introdução, parágrafo em que é apresentado o assunto e o ponto de vista do autor. Segundo, desenvolvimento, composto por alguns parágrafos que expõem os argumentos e a defesa de um ponto de vista. Terceiro, conclusão, o encerramento do seu texto, recapitulando as ideias principais e completando a sua linha de raciocínio para ratificar a opinião defendida. E, claro, lembrou que seu principal objetivo é convencer o leitor de que sua opinião faz sentido. E não se esqueça de assinar ao final. Para saber mais, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela. E até a próxima!